Tudo começa quando um cara chamado Cristóvão Colombo descobriu a Índia. Bom, na verdade a América. Ele trabalhava para a Espanha e Portugal decidiu mandar seu próprio cara para a América. Depois de se provarem ótimos navegadores, quando cruzaram o Cabo da Boa Esperança, os portugueses enviaram sua expedição, comandada por Pedro Álvares Cabral. Esse cara aqui. Quando ele chegou aqui, viu um lindo cenário. Uma natureza exuberante. E um monte de índio pelado. 30 anos depois, em 1530, foi formada a primeira colônia no Brasil. Um pouco antes de chegar ao Brasil, os portugueses assinaram com os espanhóis o Tratado de Tordesilhas, que dividia, praticamente, o mundo inteiro entre os dois. Então, correspondendo às linhas do tratado, as primeiras fronteiras do Brasil foram criadas. Na época, o Brasil não era dividido em estados, e sim em capitanias hereditárias, que eram praticamente uma porção de terra dada a algum nobre português, que passava de pai para filho. Isso se manteve por um tempo, até Dom Sebastião, rei de Portugal, decidir conquistar o Marrocos, e lutar bravamente, com muita coragem. E ele sumiu. Então fechou o pau em Portugal para decidir quem seria o novo rei, e no final quem ficou foi o rei da Espanha, unido à coroa. Foi o começo da União Ibérica. Se Portugal e Espanha agora eram um mesmo país, então o Tratado de Tordesilhas não vale mais. Logo, o Brasil se expandiu, com a ajuda dos bandeirantes que exploraram o oeste. Nesse meio tempo, os portugueses falharam em escravizar os índios, então decidiram comprar uns africanos de outros africanos. Stonks. Muitos dos escravos africanos que conseguiam fugir, formavam suas próprias comunidades, chamadas quilombos. O maior e mais importante quilombo foi o dos Palmares, comandados pelo herói entre aspas, Zumbi, que de fato até tinha os próprios escravos. Enquanto isso, a produção de açúcar no Brasil crescia muito rápido, o que atraiu a atenção de potências estrangeiras. Fomos invadidos pelos franceses e pelos holandeses. Eles ocuparam o Nordeste por um tempo. E quando foram expulsos, levaram a cana-de-açúcar para o Caribe. Os movimentos pela independência começaram a surgir, em especial depois da independência dos Estados Unidos. Em 1792, houve a Inconfidência Mineira, que visava a libertação de Minas Gerais. Também foi lá que mataram o Tiradentes. Mas tudo ia mudar. Na Europa, um sujeito francês, Napoleão Bonaparte, decidiu que ninguém devia comercializar com o Reino Unido. Acontece que Portugal não obedeceu, aí foi invadido. A família real decidiu trollar e então fugiu para o Rio de Janeiro. A chegada da monarquia mudou a cara do Brasil, que de repente começou a evoluir muito rápido, inclusive sendo elevado à categoria de reino. Assim começou o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Eventualmente Napoleão acabou sendo derrotado, e depois de um tempo, a família real voltou para Portugal, mas Dom Pedro I, o príncipe herdeiro do trono, filho do rei, quis ficar. A pressão aumentava muito para ele voltar, então no ato de loucura, todo cagado, ele declarou a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Começou com os ânimos elevados. Dom Pedro I até fez uma viagem ao redor do país, mas logo acabou o sentimento inicial, logo acabou. Perdemos a Cisplatina, e outros problemas mostraram que Pedro I talvez não fosse o melhor para o Brasil. Cá entre nós, ele era um bosta. Festeiro, e quando seu pai morreu, ele vazou. Deixou o trono para o filho de 5 anos, porque ele queria garantir que a pessoa certa virasse rei, nesse caso rainha, de Portugal. Claro que um menino de 5 anos não podia governar. Foi o começo do período regencial, onde um grupo administrava o Brasil e preparava o jovem Dom Pedro II para virar imperador. Mas o período regencial foi uma bagunça, revolta atrás de revolta. Inclusive, em 1835, o Rio Grande do Sul declarou independência, que permaneceu por 10 anos durante a Guerra dos Farrapos. Para botar ordem na casa, houve pressão para que Dom Pedro II assumisse, mas ele só tinha 14 anos, não passava de um garoto. Sim, e daí? Ele assumiu no chamado golpe da maioridade. Aí a coisa mudou de patamar. O Brasil começou a evoluir rápido. Tínhamos ouro, tínhamos café, a segunda maior marinha do mundo, uma das melhores economias.
O reinado de Dom Pedro II foi uma maravilha para o Brasil. Mas aí, Solano Lopes decidiu que era hora do Paraguai ter um acesso ao mar, e depois do Brasil instaurar um governo aliado no Uruguai, foi gota d'água. Paraguai decidiu brincar de guerra e invadir o Brasil, mas aí foi esmagado pela Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai. Depois da guerra, os militares decidiram que queriam mais espaço no império. Guarde isso na cabeça. A pressão externa para abolir a escravidão era enorme. Então, em 1888, a princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea. Bom, os escravos estão livres, que maravilha, né? Não. Sem contar com o bando de ex-escravos soltos, os fazendeiros se tornaram contra o império por causa da abolição. Aí em 15 de novembro de 1889, os militares comandados pelo Marechal Deodoro da Fonseca proclamaram a República Provisória, que durou 104 anos. Que amadorismo! A República começou nem tão mal, mas suas políticas eram meio bizarras. Uma delas foi o embranqueamento do Brasil. Você não ouviu errado, eles traziam imigrantes para deixar a população mais branca. Mas está bem, tivemos alguns presidentes. E o que é isso? Todos eles são paulistas e mineiros. Sim, era a chamada República do Café com Leite, que durou até 1930, mas antes, os alemães afundaram alguns navios brasileiros durante a Primeira Guerra Mundial, então nós respondemos matando umas toninhas. Era hora de acabar com essa palhaçada, e quem acabou com ela foi Getúlio Vargas, que foi presidente de 1930 até 1937 e líder do Estado Novo de 1937 até 1945. Durante o governo do Vargas, um austríaco chamado Adolf Hitler decidiu que era dono do mundo e acabou afundando alguns navios brasileiros. Mas dessa vez foi diferente. A Força Expedicionária Brasileira lutou bravamente para ajudar a libertar a Itália dos nazistas. Depois da guerra, Vargas renunciou e voltamos a ter presidentes regularmente. Inclusive Vargas foi eleito democraticamente e voltou à presidência. E por detalhes que não entrarei nesse vídeo, ele se matou em 1954. Então tudo voltou ao normal, né? Não. Começou a Guerra Fria, e o pessoal tava com muito medo da fome, do comunismo. Por algum motivo, acharam que João Goulart era meio vermelho, sabe? Em 1964 houve mais um golpe, então começou o regime militar que durou até 1985. Então cá estamos, democracia, 2 impeachments, ex-presidente preso por um tempo, corrupção e CTF mandando mais que o governo, tudo normal se tratando de Brasil. Obrigado por assistir.